investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, hoje dia 27 de agosto. Sexta-feira começa com todos os mercados de olho lá nos Estados Unidos. O simpósio de Jackson Hole promete trazer sinais de como vão ser os próximos passos sobre o programa de compra de ativos pelo Banco Central americano. Logo mais às 11 horas da manhã, o presidente do Fed, Jerome Powell, faz seu discurso. E os investidores buscam pistas se o tapering vai ser colocado em prática mais cedo do que o esperado. Alguns membros do Fed defendem que os estímulos de cerca de 120 bilhões de dólares mensais comecem a ser reduzidos. E aí isso significaria menos dinheiro entrando na economia e também uma possível desaceleração. Por outro lado, o Fed leva em consideração justamente a retomada da economia. Os dados do último payroll vieram fortes e podem ajudar nessa decisão. Só que o Fed também leva em consideração os impactos da variante Delta, que em alguns momentos tem impactado a economia, assim como a aceleração da inflação. Então, o anúncio sobre o tapering não deve vir hoje. Hoje mesmo seria apenas uma sinalização. Os analistas dizem que depois do tapering é a vez da elevação da taxa de juros. Mas aí já é um outro momento, é uma questão a ser discutida um pouco mais para frente. Enquanto tem a possibilidade de redução dos estímulos, o dólar ganhou força e fechou ontem em alta de 1%. Lá nos Estados Unidos também voltou a entrar no radar a crise no Afeganistão. O atentado à bomba em Cabul, que matou mais de 100 pessoas, incluindo militares americanos, repercutiu nas bolsas. O presidente Joe Biden diz que vai punir os autores do atentado e que mantém a promessa de retirada das tropas até a próxima terça-feira. Por aqui, um dia de muitas declarações. O ministro Paulo Guedes falou mais uma vez sobre a crise hídrica e defendeu subir a bandeira tarifária por mais tempo do que muito por 3 meses. Guedes também falou sobre a PEC dos precatórios, que se nenhuma solução for encontrada até o dia 31 de agosto, o governo vai mandar uma proposta de orçamento do ano que vem, já prevendo esse pagamento dos 90 bilhões dos precatórios. O ministro Paulo Guedes comentou ainda sobre a reforma do imposto de renda. Defende a proposta, mas deve mesmo encontrar novas formas de bancar o novo Bolsa Família, aquele mais turbinado, como o presidente Jair Bolsonaro diz, com uma elevação de pelo menos 50%. Essa reforma, inclusive, foi alvo de declarações também do presidente da Câmara, Arthur Lira. Diz que só vai voltar à pauta de votação quando tiver conversado com todos os partidos para entender o que é que está por trás de toda essa dificuldade de entrar em consenso para poder fazer essa votação, para poder chegar num acordo. O cenário ainda é de cautela, com risco fiscal no radar dos investidores. E claro, crise hídrica, aumento de inflação acabaram derrubando a bolsa por aqui. O Ibovespa não conseguiu manter o terceiro pregão consecutivo em alta e aí caiu mais de 1,7%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números, deixa eu pegar o meu passador aqui, ó. Os números na minha tela caindo 1,73% a bolsa, fechando abaixo ali do patamar dos 120 mil pontos, abaixo dos 119 mil pontos, fechou aqui, ó, em 118.124 pontos. Nas mais altas a gente vê aqui, ó, Banco Inter subiu ontem 4,56%. Essa movimentação de Banco Inter é interessante, porque ontem teve toda aquela notícia, né, sobre o IPO do Nubank lá nos Estados Unidos, podendo chegar a um valuation aí entre 75 e 100 bilhões, né, de dólares. E aí muitas pessoas falando, né, que o Banco Inter tinha subido justamente por conta dessa questão do valuation de bancos digitais, e hoje já saiu uma notícia aqui também que o Banco Inter comprou um banco digital lá nos Estados Unidos, também já pensando em fazer alguma movimentação lá nos Estados Unidos. Olha só, o Inter comprou uma fintech com mais de 150 mil clientes, regulada em mais de 40 estados americanos.
ou seja, de repente uma movimentação anterior também, algumas especulações. Aí nas mais altas a gente teve aqui também, ó, lojas americanas, Americanas S.A. subindo também e a VEG, tá, subindo um pouquinho. Mas o que aconteceu mesmo foi a derrubada, né, de várias ações como Cyrela, Ezetec, MRV, empresas do setor de construção caindo, também em setor de shopping, olha só, Iguatemi caiu, a gente viu BR Malls caindo também, a Ultrapar, PetroRio, enfim, uma série de ações caindo, inclusive siderúrgicas, inclusive mineradoras, em relação aí, mesmo com a alta do minério de ferro nos últimos pregões lá na China, a gente viu aí essa movimentação da Bolsa ontem caindo, sim, sempre de olho ali naquela questão do risco fiscal, a questão também da crise hídrica entrando no radar dos investidores, como a gente tem comentado aqui no nosso BMC Pre-Market e, claro, ao longo da nossa programação. E agora a gente vai falar com o Marco Saravalli, porque ele vai trazer o tom do mercado nessa sexta-feira, vai contar pra gente o que ele está monitorando aí nessa sexta-feira. Conta pra gente, Marco. Olá, bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de valorização, de recuperação das bolsas americanas, né, que pode fazer alguns índices voltarem a bater novos recordes por lá, né? Todas as atenções estão voltadas nessa sexta-feira para os discursos do presidente, né, de alguns dirigentes aí do Banco Central americano, né, podendo sinalizar os próximos passos da política monetária, principalmente em relação aos estímulos, né, possível redução dos estímulos ao longo dos próximos meses, ao longo do ano de 2022. É muito importante acompanhar esses discursos ao longo do dia. Mas também destaque para as commodities, a gente vem com o petróleo já recuperando um bom patamar, recuperando o patamar de $72, é aquilo que a gente acredita realmente que o petróleo deva permanecer acima de $70 e também podendo impulsionar a Petrobras e outras ações do setor por aqui, né? Também a gente teve uma leve alta do minério de ferro, também pode impulsionar tanto a Vale como as siderúrgicas hoje nessa sexta-feira. Enfim, continuamos otimistas, né? Tivemos alguns indicadores positivos ao longo dessa semana, a parte de arrecadação, a parte de geração de emprego, mostrando que realmente a gente pode ter um segundo semestre de bom desempenho da economia local, tá bom? Continuamos vendo uma bolsa bastante descontada, mesmo que no curto prazo a gente tenha um pouco de volatilidade, a gente continua vendo ativos com grande potencial de valorização, tá bom? Então, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Em breve a gente volta para falar um pouco sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E as bolsas asiáticas fecharam sem direção única nessa sexta-feira, com os investidores à espera aí de novos sinais sobre o futuro da política monetária do Fed. Aliás, né, todo mundo só fala nisso hoje, essa questão aí do simpósio lá de Jackson Hole. E aí as bolsas asiáticas fecharam, olha aqui, ó, mistas, né? Xangai lá na China valorizou 0,59%, o índice Nikkei no Japão aqui caindo 0,36% e o índice lá em Hong Kong uma ligeira perda ali, praticamente no 0 a 0, fechando em queda de 0,03%. Na Europa, vamos dar uma olhadinha como é que estão os índices lá na Europa, todos caindo neste momento. DAX na Alemanha caindo 0,16%, CAC na França caindo 0,23%, FTSE no Reino Unido uma queda de 0,2% e o índice Eurostoxx caindo 0,1%. Leves quedas, sim, uma correção pequena, mas a gente já vê aí uma correção nas bolsas europeias. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam todos em elevação nessa sexta-feira, o índice Dow Jones subindo 0,2%, o S&P subindo 0,25% e a Nasdaq subindo 0,3%. Essa reação, né, e a expectativa sobre a fala do Jerome Powell lá nos Estados Unidos. E o Marco Saravalli traz o gráfico do dia hoje com o indicador de alavancagem, né? Ele vai explicar para a gente melhor esse gráfico aqui, o que quer dizer. Conta para a gente, Marco. Olá, muito bom dia a todos. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um indicador muito importante. Inclusive, esse indicador pode continuar trazendo um fôlego adicional para as bolsas americanas e também por aqui não tem sido diferente, que é o indicador de alavancagem, né? Esse indicador ele é medido pela dívida líquida sobre EBITDA, né? Quanto menor a percepção de risco, maior o potencial de valorização, né? A gente está vendo aqui nas principais empresas listadas nos Estados Unidos, as principais empresas americanas, uma forte redução desse indicador
após essa temporada de balanços, tá? Principalmente por conta da forte expansão da geração de caixa medida pelo EBITDA, medida pela geração de caixa operacional, tá? Então é um indicador importante que pode trazer uma percepção de risco menor e, consequentemente, né, um potencial adicional de valorização para as companhias, para os ativos individualmente, consequentemente para os principais índices, tá bom? Então, resumo, a gente tem uma redução aqui da dívida líquida sobre EBITDA nas principais economias, nas principais companhias listadas lá nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê por aqui em breve. Até mais, tchau! Tchau, tchau, Marcos Saravalli, até segunda-feira. Vamos então aos destaques corporativos. Os acionistas elegem hoje o Conselho da Petrobras. O resultado prévio dessa eleição para o Conselho mostra nomes minoritários na dianteira, mas essa vantagem aí pode não ser suficiente. A gente vai ficar monitorando aí como que vai ficar a composição do Conselho da Petrobras depois dessa eleição. A Minerva anunciou uma joint venture com a Salik, do Fundo Soberano da Arábia Saudita. A joint venture vai ser destinada à aquisição de frigoríficos especializados em ovinos lá na Austrália. O investimento vai ser de aproximadamente 35 milhões de dólares. A Uzi Minas aprovou a distribuição de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. O pagamento vai ser feito no dia 5 de outubro de 2021 e vai ser considerada a posição acionária do próximo dia 31 de agosto. As ações da Uzi Minas passarão a ser negociadas ex-proventos no dia 1º de setembro. O Banco do Brasil também vai pagar juros sobre capital próprio, vão ser 527 milhões de reais. Esse valor representa cerca de 18 centavos para cada ação da empresa a serem pagos aí no dia 30 de setembro. A DactaX vai ser no dia 14 já de setembro, no próximo mês. E as instituições financeiras querem que o Banco Central flexibilize algumas regras do sistema diante do aumento do uso do Pix em atividades criminosas. Um dos pleitos é que os bancos possam negociar com os clientes os limites de movimentação financeira dentro do seu sistema. Hoje apenas o cliente pode pedir alteração para o banco. Essas são as informações. Tem mais uma informação aqui, antes de eu ir para o nosso chat e conversar com todo mundo que está nos acompanhando, é que o Magazine Luiza informou agora há pouco, que encerrou o programa de recompra de ações que começou lá no dia 26 de agosto do ano passado. No fato relevante, a varejista diz que foram adquiridas 40 milhões de ações ordinárias a um preço médio de R$ 22,27. Nesse fato relevante, o Magalu comunicou ainda a criação de um novo programa de recompra de papéis, que tem a intenção de comprar aí até 40 milhões de ações no próximo 1 ano e meio, encerrando aí em fevereiro de 2023. Segundo a empresa, o objetivo é maximizar a geração de valor para os acionistas sem reduzir o capital social. Ontem, as ações do Magazine Luiza fecharam em queda de 3,84%, sendo negociadas a R$ 18,80. Deixa eu desejar um ótimo dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Olha só no nosso portal bmcnews.com.br, tá o Sandro Figueiredo aqui, falando bom dia, sextamos, hein, Sandro? Ótimo dia para você. Pro Valdenberg Falcão falando bom dia e já adiantando, ótimo fim de semana também. Peter Santana falando finalmente sexta-feira. Peter, finalmente sexta-feira. Eu vi que você tá aqui no nosso portal e vi que você também tá acompanhando a gente no YouTube. O Peter Santana onipresente aqui nos nossos canais e falando aqui que você é o PS7, o Peter Santana do Like 7. É isso aí, Peter. Abração pra você, ótima sexta-feira. Pro Elcio Santos que tá aqui também, o Taiwin falando Ibov hoje 120k? Se Deus quiser. E bom dia para você também, viu, Taiwin? Muito bom recebê-lo por aqui na nossa programação. O Thiago Rafael tá por aqui, o Marcos Mendonça, o Sérgio Schultz, Bruno Marinho, a Rosana Meirelles. Bom dia, Rosana, tudo bom com você? David Pirillo, Sérgio Aguiar, o Augusto Júnior, o Rui das Neves por aqui também,
o Giovanni, o Marcelo Schuster, Giancarlos Boaron. Hoje é dia de touro, tomara, viu? Os investidores vão ficar muito felizes se chegar nessa sexta-feira com um dia mais otimista, digamos assim. A Giovanna Locatelli, good morning, Giovanna Locatelli, para o Marcos Antônio, para o Orestes Comerlato, para o L Júnior. Olha, chegou do trabalho agora, hein? É isso aí, muito bom. Trabalhei muito tempo na madrugada, muito tempo durante a noite. Chegar do trabalho nesse horário é aquela coisa, né, Júnior? E o Rogério Franques por aqui também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês por aqui e a gente vai continuando esse nosso bate-papo. Mas agora eu quero chamar o Guga Almeida, que está todo dia aqui com a gente, todas as manhãs no nosso BMC Pre-Market. O Guga Almeida já está por aqui para a gente bater esse papo. Boa sexta-feira, Guga. Tudo em ordem por aí? Como estamos? Ô, Guga, desmuta seu mic aí, por favor. Não estou te ouvindo. Bom dia, pessoal. Agora sim. Bom dia. Sextou. É isso aí. Sextou. É isso aí. É isso que eu ia falar contigo. Hoje eu estava fazendo o pre-market aqui, né? Buscando as notícias para trazer para os nossos telespectadores. E aí, aparentemente, a gente só fala de Jackson Hole, né? Não tem mais nada acontecendo no mundo. Todos os olhares lá para os Estados Unidos querendo saber o que o Jerome Powell vai falar, o que ele vai sinalizar. Tem gente falando que vai vir uma sinalização de retirada de estímulos. Tem gente que está falando que ainda não é a hora, as coisas precisam caminhar um pouco mais pela economia americana antes de haver essa sinalização. E aí, uma pergunta bem simples, bem fácil para você. O que vai acontecer, Guga? Simples, fácil, direta, objetiva. Não sei se é tão simples assim de responder, mas eu tenho algumas reflexões sobre. Tá? Primeira, analisando, né, a nossa bolsa aqui brasileira tem feito um movimento alinhado com o que eu estava, né, esperando. Eu gostaria que tivéssemos tido a alta até a região do 123, tá, Felipe? Eu acho que ela foi modesta. E aí, uma vez que ela foi modesta, eu acredito que a gente, né, vai ter um pouquinho mais de lateralização agora nos próximos dias. Tá? Sobre Jackson Hole, o que eu estou esperando? Tá? Primeiro, quando a gente olha para os índices lá fora, Dow Jones, S&P, Nasdaq, né? De fato, eles tiveram uma movimentação, uma recuperação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Uma recuperação após o Covid Crash, uma recuperação bem interessante, tá? Bem intensa. Eu estou aqui na tela, pessoal, com o S&P 500, tá? O índice S&P 500. Quando eu faço as minhas projeções, tá? E para onde pode chegar? E aí eu faço sempre essa pergunta, né? O que pode vir a acontecer no futuro? Explicar que o passado é de certa forma, tranquilo, né? Mas o entendimento do para onde pode ir e o porquê que pode ir para aquele nível de preço, essa é a grande pergunta que eu me faço, tá? E do nível atual que nós estamos do S&P 500, né, a próxima região seria ir para a região de 2.0, que seria ir para 5.280. Tá? Olhando aqui a estrutura de preço, olhando aqui toda essa projeção, né, onde eu utilizo a base de dados da queda ali do Covid, né, ou seja, essa base de dados que está aqui dentro desse quadradinho aqui em azul, que vocês podem ver, ela que me faz toda a projeção do para onde nós podemos chegar. Tá? Até mesmo porque todo esse incentivo que se teve para essa alta, ela vem desse período aqui, da percepção de cima daquilo que aconteceu neste período aqui. Tá? Então, eu enxergo que o próximo movimento seria muito grande, muito amplo. Tá? A pergunta é, existe um contexto para se jogar lá? Tá? Essa é a pergunta que eu me faço. E dentro do momento atual, o quão forte foram as correções para que eu acredite que a gente vai ter um grande rally depois. As últimas grandes correções que nós tivemos, Felipe, quando a gente olha, tá, foi neste período aqui. Que período foi esse? Foi aqui entre o dia 1º de setembro e 30 de outubro do ano passado, de 2020. Foi exatamente há um ano atrás, né? Um pouquinho menos de um ano atrás. Foi onde nós tivemos a última grande correção. Tá? Então eu acredito, Felipe, que a gente, mesmo que venha, né, um discurso do Powell,
né? Pô, todas as palavras em inglês. Juliana Locatelli, eu preciso de aulas de inglês, eu preciso, né, fortalecer meu inglês, por favor, né? Se um dia a gente puder fazer um call em inglês para eu melhorar meu inglês, para que eu possa falar as palavras aqui corretas, eu te agradeço demais. Mas voltando aqui, né? O que eu entendo aqui, que mesmo que o discurso do Powell venha um discurso, né, de que não vai ter uma diminuição, uma redução logo agora, né, da liquidez em função da variante Delta, porque eu acredito que o único ponto que possa, né, impedir o discurso ir para essa direção é se o foco for em cima da questão da variante Delta. Tá? Porque o resto tudo, né, estimularia que houvesse um processo de redução dessa injeção dessa liquidez. Tá? Então, mesmo que o discurso venha que não vai ter a redução de liquidez, eu acredito que o mercado aqui no curto prazo, lá fora, olhando lá para fora, ele não consegue se sustentar muito e avançar muito forte agora no curto prazo. Por quê? Em função de toda essa lenga-lenga, vamos assim dizer, que está se enfrentando, né, aqui nesses últimos 2 meses. Tá? Então teve muita dificuldade para chegar nesses patamares de preço. Certo? Olhando para a Ibovespa, tá? Saindo daqui do Dow Jones e olhando para o Ibovespa, certo? Nós tivemos uma resposta positiva aqui nessa região dos 115, 116 mil pontos. Tá? Essa reação positiva, ela não foi muito intensa, eu gostaria que tivesse ido até 123 mil pontos, tá? Ela não foi muito intensa. Então, o que eu acredito que eu estou monitorando, Felipe, ainda levo em consideração essa primeira resposta, né, como sendo aquele movimento do tipo, opa, né, nesses 115 mil pontos aqui, né, o índice, ele está, né, o Ibovespa, de fato, né, ele está aqui dentro do contexto barato, entre aspas, né? Vamos assim falar, como alguns analistas gostam de comentar que as ações no Brasil, elas estão baratas. Tá barato, mas não tem um motivo do porquê ir para cima. Então, uma vez que eu estou olhando lá para fora, eu acredito que a gente não entra num grande rally de alta forte de curto prazo. O que eu imagino é que a gente fique um pouquinho mais de tempo aqui amarrados, tá? E aí sim, conforme algum trigger for surgindo, Felipe, a gente vai entrar num rally, a gente vai entrar num desenvolvimento aí de uma tendência mais forte para o Ibovespa. Tá? Então, é isso que eu estou monitorando aqui no curto prazo, é isso que está servindo como plano de fundo para que eu possa, né, tomar as minhas decisões e expor o meu capital. Como eu vinha falando desde segunda-feira no programa Geometria e aqui contigo no Pre-Market. Essa primeira alta que a gente ia enfrentar no mercado, ela não ia ser muito forte, né? Ela não ia ser muito intensa. Entendi, e aí fica na expectativa, né, Guga, para saber o que vai acontecer, para onde que vai, né? O pessoal tá até falando aqui, né? Tomara que hoje a bolsa chegue a 120 mil pelo menos, né? Porque depois de 2 pregões seguidos de alta ali, não altas tão expressivas, pelo menos na quarta-feira, ontem a gente teve uma queda aí de mais de 1,7%, então hoje, querendo ou não, tem que ter um pouco mais de fluxo aí para poder mexer com a bolsa. Ô Guga, a gente está falando bastante aqui, né, hoje de manhã, falando sobre algumas empresas, né, eu dei a notícia aqui sobre o Banco Inter que ontem muita gente estava falando do Banco Inter, né, que tinha subido ali, foi maior alta da Bolsa, justamente seguindo aquela movimentação do Nubank, mas hoje a gente já viu a notícia aí de que o Inter comprou um banco lá nos Estados Unidos com uma base de clientes muito grande, podendo operar em mais de 40 estados, enfim, e aí isso talvez pode ter animado os investidores ontem e talvez tenha um pouco mais de reflexo hoje. Queria ver como você está olhando aí o Inter nos últimos tempos, o que você pode analisar para a gente aí desse banco que tá subindo bastante aí desde o IPO. Vamos lá. Eu particularmente, eu gosto bastante de Banco Inter, né, de negociar Banco Inter, até mesmo por toda... se tu pega todo o histórico de opiniões do mercado em relação ao Banco Inter, não era todo mundo que conseguia entender muito bem as operações, a entender essas fases de crescimento das empresas focadas em crescimento, né? O mercado brasileiro ele vem aprendendo
a fazer a análise em empresas de crescimento nesses últimos 2 anos. Tá? E Banco Inter se encaixava nesse modelo. Tá? O que acontece, Felipe, com a situação de Banco Inter? Tá? Para que a gente possa aqui também interpretar aonde está Banco Inter e para onde podemos enxergar, uma vez que a aquisição de uma operação nova, com o Banco Inter tendo uma super base, ele consegue entregar mais serviços para os seus clientes e isso acaba gerando mais valor para os acionistas, e o mercado consegue fazer essa leitura, consegue perceber. Tá? O que eu tenho aqui de objetivo, né, Felipe, para o Banco Inter aqui? De objetivo, o próximo movimento de Banco Inter, o que eu enxergo é o próximo rally ser para ir para R$200. Tá? A pergunta é, cara, será que a gente tem aqui capacidade de ver Banco Inter destravar valor e ir para essa região aqui de R$200, R$210? Essa é a grande pergunta que eu me faço. Tá? Então, toda vez que eu olho para Banco Inter neste momento, tá, só para entender que a minha base de dados que eu utilizo como referência é essa aqui. Tá? Essa base de dados que foi aquela movimentação de baixa que aconteceu entre o dia 15 de agosto de 2019 e 18 de março de 2020. Tá? Então aqui nós tivemos 2 etapas de correção bem intensas de Banco Inter, tá? E agora a gente vem aqui neste rally de alta. A primeira região de objetivo que Banco Inter tinha neste rally era para chegar aqui na região de 56. A segunda era para ir para a região de 93. Tá? Nós fomos para essa região de 93 ali no dia 21 de julho desse ano. Tá? Sofremos a correção, vem em 2 etapas, e agora, né, entra essa nova evidência, né, esse novo acontecimento aí que a gente está acompanhando. Para mim, o investidor ele tem que mirar o alvo aqui dos 200. Tá? Isso permite com que o investidor tenha uma exposição menor da carteira, querendo ou não, seria uma alta aqui de mais de 100%, né? Na verdade seria uma alta de 200%, um upside aqui, um potencial de upside em torno de 200% que eu vejo, e faz sentido, com certeza faz, né? Pela empresa que é, pela estrutura que tem, né? Pelo modelo de negócio que atua, faz total sentido, sim, acreditar nessa possibilidade. Pode demorar um pouco mais de tempo? Claro que sim, né? Acho que o pior cenário que eu tenho aqui é ficar oscilando entre essa região aqui de 90 e 66. Aí vai falar, poxa, Guga, mas é uma grande volatilidade, né? Uma grande amplitude esse movimento. Sim, é uma grande amplitude. Né? Mas eu não estou dizendo que tu tem que botar 50, 60, 70, 80, 90, 100% da sua posição em Banco Inter. Né? Porque, na verdade, essa volatilidade, tu tem que colocar um volume financeiro que essa volatilidade não seja um problema para sua carteira. Tá? Então, o que eu enxergo, quando eu olho para Banco Inter, as minhas apostas, né, o meu olhar, assim, as minhas expectativas é para exatamente poder chegar até essa região aqui de R$200. Falou e disse, Guga, aqui no nosso chat o Taiwin falando assim, ó, não foi o Taiwin, foi o Sandro Figueiredo, ele falou, tudo que o menino toca vira ouro. E o pessoal tá falando aqui, Banco Inter é bastante barato e descontado. Não sei. Na verdade, não, errei aqui. Estão falando de Magalu. Eu tinha falado de Magalu. Não é o Banco Inter que está descontado. O Rui das Neves está perguntando se sexta-feira não tem blazer, Guga. E o Cabral está perguntando se é de camisa mesmo que você tá por aí. Tá de camisa hoje. E não tô na esteira, fala pro Cabral, Felipe. Sem esteira hoje. É perigoso fazer análise na esteira. É perigoso demais. É isso aí então, Guga. Vamos encerrando aqui essa semana, né, no pre-market, mas ainda temos um dia aí de bastante expectativa, de bastante notícia que a gente vai seguir monitorando. Um forte abraço para você, bom fim de semana e bons negócios até segunda-feira. Um forte abraço, pessoal. E bom happy hour também para dia de happy hour aí. Sextou. Quem bons puder, negócios. Tchau, tchau, gente. Que faça. Valeu, Guga. Abração pra você. A Giovana falou que tá de pé, viu? O call aí em inglês. A Giovana falou que tá tudo certo. Tá esperando, é só ligar e bater um papo. Sensacional. Semana que vem meu inglês já vai estar afiado. Maravilha. Falou, Guga. Abraço pra você. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. A gente segue por aqui, 9 horas e 33 minutos. A Paula Moraes está chegando, já aqueceu, já está preparada para entrar em campo aqui para apresentar o BMC News. E eu só quero desejar um abraço para o Alexandre Cabral, para o Hamilton, que está aqui também, o Alisson Saldanha, o Marcos Antônio Gregório, o Sandro Figueiredo, que eu já falei, todo mundo que está por aqui acompanhando a nossa programação. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de também compartilhar a nossa programação. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também segue a gente lá nas redes sociais, @bmc.news. Quero chamar a Paula Moraes aqui na minha tela para desejar uma ótima sexta-feira para ela, um ótimo jornal e a gente vai tocando o barco aí, né, Paula? É isso aí, Felipe. Sextamos, né? Mudou o tempo aqui, tá friozinho, já tá aquele final de semana com cara de preguiça, né? Obrigada, Fê. Vai lá preparar o marketing, que hoje a gente, com certeza, no BMC Marketing vai ter muito assunto para repercutir aí, depois, né, dessa fala aí do Jeremy Powell, que tá o mercado inteiro aí atento a isso. Com certeza tem muito trabalho aí pela frente. Obrigada, Fê. Tchau, tchau. Beijo.